De volta! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Continuando a falar sobre habilitação para o casamento. Se você não assistiu a aula anterior, é preciso que você volte e assista, porque nós estamos falando sobre o processo de habilitação para o casamento. É um processo longo, burocrático, que precisou ser dividido em dois vídeos, em duas aulas. Então, nós estamos dando continuidade ao estudo desse processo de habilitação, então é necessário que você volte uma aulinha atrás. Nós vimos que o processo de habilitação para o casamento possui 4 fases. A primeira fase é a fase do requerimento, é a fase da apresentação de documentos. Então é uma fase bastante complexa, porque envolve a busca de vários documentos, envolve, a realização e o levantamento de vários documentos e também a presença de testemunhas para que seja iniciado o processo de habilitação do casamento. O que eu não disse para vocês é que nessa primeira fase de apresentação dos documentos, se o regime escolhido, e a gente vai falar sobre regime de bens, se o regime escolhido não for o da comunhão parcial de bens, será necessária a realização de um pacto antinupcial. E esse pacto antinupcial não é feito no cartório de registro civil. Então eu terei que fazer o pacto antinupcial. Feito o pacto antinupcial, eu tenho que levar junto com os outros documentos nessa fase do requerimento. Então, às vezes, há uma necessidade até maior, desse momento do requerimento. Então, primeiro eu tenho que fazer uma visita ao cartório de registro civil, buscar todos os documentos que são necessários. Se for necessário, primeiro eu faço o levantamento e busca da minha certidão de nascimento atualizada, da minha certidão de casamento averbado o divórcio, a certidão de óbito do cônjuge anterior também atualizada e o pacto antinupcial. Com tudo isso é que eu posso então ir até o cartório, levar toda essa documentação junto com as testemunhas. Então, aí demanda um pouquinho de trabalho. Tudo bem? Apresentei toda a documentação. Já posso casar? Não, tá? Não posso casar. Então, o oficial ele vai analisar toda essa documentação e não sendo encontrado nenhum tipo de causa suspensiva ou de impedimento matrimonial, ele passa para a segunda fase, que é a fase dos editais de proclamas. Essa é uma fase em que é garantida aquela publicidade ao casamento ou a intenção de que os nubentes pretendem se casar. Então, é nesse momento aqui que, superada qualquer possibilidade de um impedimento ou de uma causa suspensiva, o cartório dará à sociedade a notícia de que João e Maria querem se casar. Sociedade, vocês têm algo contra? Existe algum impedimento matrimonial? Existe alguma causa suspensiva? Ou algum deles é incapaz? Apresentem esses motivos ou apresentem essas causas para que a gente evite a realização de um casamento que não é permitido pela lei. Então, esse edital, tá aqui um exemplo para vocês, edital de proclamas, um cartório de registro civil, aí ele coloca pretendem se casar e coloca o nome e a qualificação do casal. Essa publicação, ela será feita, lembra que eu disse? No cartório, no domicílio do cartório, onde foi apresentado o requerimento para casamento, ou seja, onde o casamento será celebrado,
E se um dos nubentes residir em outro domicílio, né, o seu domicílio for em outro local, então será publicado também no local do seu domicílio, porque talvez ele seja conhecido lá em outro domicílio e lá tenha um impedimento matrimonial, tá? Esse edital ele será fixado no próprio cartório e também será publicado em imprensa oficial, se naquele domicílio tiver imprensa oficial. Por que prazo, professora? Pelo prazo de 15 dias. Então, durante 15 dias eu tenho que esperar. Apresentei o requerimento, apresentei toda a documentação, eu tenho que esperar no mínimo 15 dias para que eu possa pretender me casar ou agendar a data para o meu casamento, tá? A gente vai ver que tem uma possibilidade de que esses 15 dias eles sejam dispensados, mas a regra geral é que todos nós estejamos submetidos a esse prazo de 15 dias. Qual é o objetivo então para o Proclamas, né? O objetivo é dar publicidade aí para o casamento, para dar a oportunidade de que qualquer pessoa então possa opor um impedimento matrimonial ou uma causa suspensiva. Quando então eu posso dispensar a publicação? Quando que um casal poderá requerer a dispensa dos 15 dias? Artigo 1527, parágrafo único. Então, feito o processo de requerimento, apresentada a documentação, devidamente habilitados, a segunda fase seria dispensada. A requerimento de quem? Dos nubentes, tá? Quando? Havendo urgência. Que tipo de urgência, professora? Código Civil não disse que tipo de urgência é essa. Então, o casal apresenta para o oficial do cartório que há urgência na realização do casamento e que eles não podem esperar 15 dias para que esse casamento se realize. O casamento precisa ser realizado agora, já, hoje ou amanhã. O oficial vai submeter esse requerimento ao juiz. E o juiz é que vai decidir, a critério dele, se se trata realmente de uma situação de emergência ou não. A doutrina ela enumera diversas situações que poderia se caracterizar algo ou um motivo de emergência. Por exemplo, se um dos nubentes esteja com uma doença grave, esteja em iminente risco de vida, ou se surgir uma viagem imprevista para um dos nubentes, ele for convocado para um trabalho, por exemplo, antes do tempo, que não dá, né, para esperar o casamento, a prestação de um serviço público obrigatório, né, a convocação, por exemplo, de um militar, a ausência temporária do domicílio, um parto próximo da futura mulher, de repente o parto antecipa, né? Então não será possível a realização do casamento quando esperado ou quando eles imaginavam. Então existem diversas situações aqui em que há a possibilidade de antecipação desse casamento. Percebam que aqui não houve dispensa em momento algum do requerimento, das testemunhas e da documentação. O que pode haver é a dispensa da publicação dos editais de proclamas, ou seja, os 15 dias. Então eu antecipo para que o casamento, para que a celebração ela aconteça. Tudo bem? Bom, o artigo 1526 traz a obrigatoriedade de que, feito o processo de habilitação e tendo sido publicado o edital de proclamas, que esse processo ele seja apresentado para o Ministério Público para que ele se manifeste. E alguns doutrinadores acham um absurdo. Por quê? Porque o Ministério Público ele deveria se manifestar, se fosse o caso,
se tivesse um menor envolvido, né? E nesse caso, o que a gente vê é a presença de 2 maiores, né? Talvez em caso de casamento de adolescentes, talvez, mas quando 2 maiores estejam se casando, ainda assim é obrigatória a manifestação do Ministério Público. Então, olha lá, a habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil com a audiência do Ministério Público. Caso haja impugnação oficial do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Então, o Ministério Público deverá se manifestar em todo e qualquer processo de habilitação para o casamento, sendo essa uma necessidade bastante criticada pela doutrina, entendida como desnecessária. Agora, tem uma dispensa, não dispensa para o processo de publicação dos editais. A dispensa aqui é para a celebração do casamento, para todo o processo de habilitação e celebração do casamento. A gente vai estudar na nossa próxima aula, mas eu já queria antecipar para vocês que existe uma situação em que admite-se que todo esse processo de habilitação seja dispensado, que não aconteça fase de requerimento, que não aconteça fase de edital de proclamas, que não aconteça fase de registro, nem de expedição de certidão. Não aconteça nada disso e está lá disposto no artigo 1540, que é o chamado casamento nunculpativo. Esse tipo de casamento é raríssimo. Silvio Rodrigues diz que é uma coisa que está na lei simplesmente para não ser aplicada, porque dificilmente vai acontecer e não há registros nos últimos anos e décadas da existência de um casamento nunculpativo, mas é possível e está previsto na nossa legislação. Quando estiver em iminente risco de vida um dos nubentes, não tendo presença da autoridade, pode os próprios nubentes realizarem o casamento na presença de 6 testemunhas estranhas, não podem ser parentes, e elas realizam o casamento sem nenhum tipo de formalidade. Depois deverão requerer o registro desse casamento, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Terceira fase, terminado então, o processo de requerimento e de edital de proclamas, e não havendo qualquer impugnação de terceiros e do Ministério Público, deverá o oficial registrar que ocorreu o processo de habilitação. Então, o processo de habilitação é registrado, não é o casamento que é registrado ainda, não aconteceu, lembra? É registrado o processo de habilitação. E aí vem a quarta fase. Havendo o registro do processo de habilitação, expede-se uma certidão de casamento? Não. Certidão habilitatória. Uma certidão que habilita os nubentes para se casar. Então, é uma certidão em que eu digo assim para os nubentes: olha, com essa certidão vocês estão aptos para o casamento. Estão autorizados, habilitados para se casarem. Em que prazo? Prazo de até 90 dias, a contar da expedição da certidão de habilitação para o casamento. Se os nubentes não marcarem a data dentro do prazo de 90 dias, essa certidão ela perde o efeito e deverão os nubentes iniciarem um novo processo de habilitação, porque pode ser que de repente tenha surgido um impedimento matrimonial ou uma causa suspensiva durante esse período. Então, exige-se novo processo de habilitação para o casamento. Tudo bem? Agora terminamos o processo de habilitação para o casamento. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre
a celebração do casamento. Vamos estudar tudo a respeito do momento tão esperado, a celebração. Tudo bem? Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!